dia, retomando agora, adentrando oficialmente no segundo bimestre. Tivemos aí a semana de recesso, como estávamos comentando aí antes de iniciarmos a gravação, embora seja um período curto, mas digamos assim que já dá para dar uma recarregada, organizar o material, aqui no nosso caso, professores, né? E, como disse, oficializando aí o início do segundo bimestre, né? E deixa eu tomar cuidado aqui com a fala, para que eu não me perca, né? Confundindo com a turma do modular, né? Porque o modular nós trabalhamos com semestre e trimestre, não bimestre, mas tudo bem. Bom, no caso aqui, para quem leu a chamada para a aula, eu dividi, né? Primeiro e segundo bloco, colocando no primeiro bloco uma síntese, né? Vamos dar um fechamento aí no primeiro bimestre e levando em conta um ponto importante aí, pessoal, que foram as atividades de vocês. Como nós já havíamos comentado, né, antes da saída para o recesso, nós tivemos um período relativamente curto também, né? Nós tivemos 4 semanas iniciais ali em fevereiro, praticamente com masterclass, semanas de acolhimento, e aí nós tivemos o mês de março, propriamente dito, corrido, né, com atividades e conteúdo. E recebendo as atividades de vocês, fazendo toda a parte de fechamento, a gente tem que parar para ler, eu recebi algumas perguntas, né? Não digo perguntas, mas alguns pedidos, né? Não me lembro exatamente quem foi que colocou os pedidos aqui, as sugestões, mas não somente na turma de vocês, mas em outras turmas, né, principalmente se referindo ao primeiro módulo, nós notamos uma certa dificuldade para lidar com essa questão de introdução e conclusão em algumas atividades, né? Então, embora o nosso assunto aqui seja aplicativos, e estamos falando sobre processamento de textos, e vocês terão, dentro do curso, aliás, terão não, tem, né? Um componente curricular que vai tratar isso com mais profundidade, ou seja, como produzir uma boa introdução, ou como deve ser uma introdução, uma conclusão, o desenvolvimento de um tema que vocês estejam apresentando, seja num relatório, numa pesquisa, numa narrativa, mas não custa nada para nós, né, já que foram feitas algumas colocações aqui para nós no chat, pontuar e tentar, de alguma maneira, dar pelo menos uma direção, mesmo que simples, né? Como disse, não vou aprofundar nisso, porque vocês terão isso em algum componente curricular a fundo, né? Falando exatamente sobre a questão dos elementos textuais, como elaborar um índice, um sumário, toda essa parte, introdução. Mas aqui, como a gente já está fazendo isso nas nossas atividades, eu acho que cabe, pelo menos, comentar, não uma introdução em nível de uma tese, de uma dissertação de doutorado ou mestrado, porque não é isso que a gente pede aqui, né? Primeiramente, qual foi o objetivo de se pedir uma introdução e uma conclusão numa atividade, por exemplo, de GSO, que, na verdade, acaba sendo dois componentes que eu leciono com vocês. Porque, simplesmente, como nós temos hoje, né? A internet, de modo geral, como a principal fonte de conteúdo informativo de vocês, se nós não pedirmos aí pelo menos uma introdução e uma conclusão, a maioria acaba não parando para ler com calma aquilo que está pesquisando. Então, quando nós sugerimos, né, a inclusão de uma introdução sobre um tema que está sendo pesquisado e uma conclusão deste assunto que foi apresentado para vocês, é simplesmente para que inicialmente haja esse processo de ler, né, de parar para dar uma lida sobre o assunto que vocês estão pesquisando, tanto no início quanto no final. Isso, de alguma forma, estimula, né? Não significa que é uma equação exata, mas tende a estimular esse processo de parar para dar uma lida sobre um conteúdo pesquisado. Então, em nenhum momento, né, nós colocamos a introdução e conclusão como critério em relação a conteúdo, mas simplesmente como um estímulo para a leitura, tudo bem? Porém, fazia parte do enunciado das atividades, fazia parte do enunciado da atividade que estivesse dentro do conteúdo da atividade em si, uma introdução e uma conclusão sobre o assunto, porque, veja bem, quando se fala conclusão final, isso é redundância, tá ok? Porque toda a conclusão ocorre no fim, então não precisamos aqui lembrar que é uma conclusão final. Mas percebi que tiveram algumas dúvidas, então, assim,
Antes de qualquer coisa, antes de nós seguirmos aqui para o assunto do segundo bimestre, que fala sobre texto em colunas, que é uma outra maneira de organizar texto aqui no Word, só vamos dar uma passada nessa questão de introdução e conclusão, e aí, né, se por acaso alguém ainda esteja com alguma dúvida ou algo do tipo, a gente procura esclarecer aqui. Mas repetindo mais uma vez, vocês terão um componente que vão trabalhar isso com vocês assim mais a fundo, tudo bem? Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês para a gente poder abordar isso com um roteiro aqui. Para quem chegou depois, bom dia novamente aí. Vou compartilhar minha tela. Minha imagem já saiu. Qualquer pergunta, pessoal, façam aqui, abram o áudio e perguntem, tá? Por gentileza. Bom, acabei de mencionar com vocês que nós temos hoje, né, e há um bom tempo, a internet como uma das principais fontes, né, de informação, de conteúdo, né? E aí a gente sempre gosta de falar sobre a arquitetura da informação. O que que é a arquitetura da informação? É a maneira como ela é disponibilizada, como ela é produzida e disponibilizada para as pessoas. Então, separando o que é conteúdo do que é informação e o que é conhecimento, tá? Internet tem conteúdos diversos. Alguns conteúdos informativos, outros voltados para entretenimento, outros, enfim, para diversos tipos de finalidade. E cabe a nós, como professores, né, servirmos aqui como uma espécie de mediador. Porque eu não preciso mais criar um conteúdo, ele já existe. Eu só preciso filtrar o que é útil, o que é relevante, do que talvez não seja tão útil ou tão relevante assim, diante da quantidade de disponibilidade de conteúdos que vocês têm hoje. Então, procurei aqui algumas coisas na internet antes da aula, só para a gente colocar o que é importante ter numa introdução de trabalho. Tudo bem? Passando um caminhão aqui, como eu já disse para vocês, tem uma obra aqui no quarteirão ao lado e parece que eu estou dentro da obra, tá, pessoal? Mas só parece, não estou dentro da obra. Então, aqui é o seguinte, primeiramente, tá, pessoal? Aqui tem só um resuminho, tá? Se vocês procurarem pela internet afora, vão encontrar várias dicas e sugestões sobre introdução. A minha ideia aqui é simplesmente retornar, dar um feedback para aqueles que postaram isso como dificuldade para elaborar essa introdução no trabalho de GSO, como foi pedido, tá? E por que o senhor está falando isso em OSA e não em GSO? É porque, na verdade, OSA é onde nós estamos usando aqui a parte de processamento de textos no Word para produzir esses textos. Então, nada mais pertinente do que abordarmos esse assunto aqui. Tudo bem? Então, primeiramente, né, uma coisa que ajuda muito, prestem atenção nisso, ajuda muito para compor, né, para favorecer a composição de uma introdução. Faça o trabalho primeiro, faça a sua pesquisa, busque o conteúdo e depois que a pesquisa estiver pronta, você faça a introdução. Como assim, professor? Aí, veja bem, se você pesquisou e no ato da pesquisa foi lendo o que estava fazendo, automaticamente alguma coisa já restou de forma residual aí, ó, no subconsciente de vocês, porque vocês passaram pelo menos um tempinho, por menor que seja, lendo sobre o assunto pesquisado. Ponto. Então, geralmente, uma sugestão, não que seja uma regra, né, que esteja escrito no Alcorão em pedra, não é isso. Sugestão. Deixe para fazer a introdução depois que o trabalho já tiver sido feito, porque você já redigiu, já elaborou, o assunto está fresco na memória. E aí as partes mais importantes, isso para quem lê o que está pesquisando. Para quem faz o chamado Ctrl+C e Ctrl+V, que eu não tenho nada contra o Ctrl+C e Ctrl+V, todo mundo usa, é um recurso que está aí para nos ajudar. Mas o objetivo da pesquisa é conhecer o assunto. Se você simplesmente copia e cola sem ler, você não vai conhecer o assunto, e aí sim, aí dificulta para fazer uma introdução e uma conclusão. Como é que eu posso introduzir? A introdução aí se dá no sentido de apresentar, convidar para a leitura.
você faz uma espécie de convite. A introdução de um texto, de uma pesquisa, de uma narrativa, de uma descrição, de um relatório, entre aspas, e eu tenho que tomar muito cuidado, já disse isso, tomar muito cuidado com as metáforas que eu uso aqui para explicar os assuntos, porque às vezes alguns acabam pegando só a parte final da frase e não presta atenção no contexto, né? Eu estou dizendo, é uma metáfora. A introdução de um texto, de um documento, de uma narrativa, ele sinaliza parecido, de forma muito parecida com o trailer de um filme. O que vocês veem num trailer? O que você lê numa sinopse de um filme? É um breve resumo, mas que não conta as partes mais importantes, mas convida, desperta a curiosidade, o interesse daqueles que estão ali para ver o filme ou para ler este relatório, pesquisa narrativa, convida, desperta o interesse para que os leitores aprofundem, continuem observando o material produzido por vocês. Esse é o objetivo de uma introdução. Da mesma maneira que um trailer de um filme apresenta partes do filme que desperte o interesse para que as pessoas possam vê-lo na sua totalidade. A introdução faz esse papel. E aí, como eu disse, prestem atenção, porque isso é uma metáfora. Introdução, trailer de filme é trailer de filme. Estou fazendo apenas uma analogia para tentar sinalizar para vocês o que faz uma introdução mediante uma pesquisa, um documento, uma monografia, uma dissertação. É simplesmente convidar para a leitura. Você desperta o interesse, você apresenta o assunto sutilmente para as pessoas, para que elas tenham interesse para o que vem depois. E aqui tem algumas sugestões aqui, né? Vamos lá. Olha, o material que eu costumo utilizar, não para esse tipo de assunto em específico, né? Não sei se vocês conseguem ler aqui, né? Comunidade Rock Content. Quem é a Rock Content, pessoal? A Rock Content é uma agência de marketing digital mineira, né? Que praticamente eles entenderam muito bem como funcionam essa questão de gerenciamento de conteúdo, e aí eles disponibilizam conteúdo sobre diversos assuntos, e todas as vezes que vocês pesquisam, como eles lidam muito bem com marketing e mecanismos de busca, eles aparecem sempre com muita visibilidade. E aí associa a qualidade dos conteúdos que eles apresentam à visibilidade, então eles acabam aparecendo com mais frequência em mecanismos de busca. Então é muito comum vocês encontrarem esse nome Rock Content em vários assuntos. É uma agência de marketing digital de Minas, né, que começou, né, alguns anos atrás de forma simples e hoje tem aí um peso significativo no mercado. Então, vários assuntos vocês encontram na Rock Content, tá? E aqui eles estão dando algumas sugestões sobre introdução, né? Primeiro, tomar cuidado aqui, gente, que o nosso trabalho não é nem de perto, não tem nem a pretensão de se parecer com o trabalho acadêmico, tá? Então, trabalho acadêmico seria, como eu disse aqui, uma tese, uma dissertação, monografia de um curso superior. Não, não é isso. Acabei de falar para vocês aqui que o objetivo de uma introdução é apresentar o conteúdo de uma pesquisa, dando uma breve resumida, mas sem falar os assuntos mais importantes, mas falando sobre o tema. No intuito de fazer um convite à leitura, convidar a participar daquilo, despertando interesse. E por isso que é importante vocês, na medida que forem fazendo esta pesquisa sobre o assunto, seja qual for o assunto, que haja a leitura. É muito difícil ou muito pouco provável conseguir elaborar uma introdução sobre um assunto que eu não li. Por isso que a gente sempre ressalta isso aqui. É importante para quem está, por incrível que pareça, ter que falar isso num curso, né, dentro de uma escola, pode parecer até desnecessário, mas não é. O Ctrl+C, Ctrl+V, ele utiliza a memória RAM do computador, que é um dispositivo eletrônico que aloca na memória do computador tudo aquilo que você está usando. Desligou o computador, apagou. Então, quando você copia e cola, você usa a memória RAM, mas não usa a sua memória natural, a sua, compostas por suas sinapses e por toda a sua rede neural.
seus neurônios interligados pelas sinapses, que isso é o que vai te levar, né, fazendo um resumo aqui, a um aprendizado sobre qualquer assunto. Então, copiou e colou apenas, foi para a memória do computador, nem passou pela tua, fica difícil você conseguir elaborar uma conclusão ou uma introdução. Então, aqui tem algumas dicas, como eu disse, eu não estou apresentando algo que eu criei, isso aqui, como eu falei, qualquer lugar da internet vocês acham. Então, primeiramente, né, você tem que procurar material de forma organizada, né? Seja sucinto na introdução, ou seja, a introdução ela não pode ser longa para que ela não seja, digamos assim, entediante. Ela tem que despertar a curiosidade e o interesse para o que vem depois. É uma espécie de apresentação, ou como disse anteriormente, o trailer. Faz o papel do trailer de um filme cinematográfico, tudo bem? É importante produzir uma introdução objetiva, não enrola. Porque se você for chato na introdução, digamos assim, redundante, repetitivo, não provocar o interesse das pessoas, elas não lerão. Dificilmente vão ler, né? E hoje nós temos, por exemplo, uma quantidade muito grande de livros digitais, né? A Amazon é campeã de vendas de livros digitais. Então ela disponibiliza uma breve amostra do livro para que você possa ler e, se achar pertinente, adquirir. Olha o quanto é importante uma boa composição textual, porque se não estiver interessante, eu posso estar pesquisando sobre determinado assunto e encontrar vários títulos, mas que não estejam sendo apresentados de forma que eu ache legal, que seja dinâmico, que seja direto, porque se você consegue encontrar com facilidade na internet, você só vai em busca de um livro para fazer algo realmente mais específico, uma tese, uma dissertação, e você precisa de referências bibliográficas. Então, aquela referência tem que ser sólida, então não enrola, tá? E aqui, essa parte aqui, ó, de citar referência, isso é para monografia, não tem necessidade, isso, no caso aqui, a gente coloca na bibliografia para que vocês mencionem da onde ou de que local vocês retiraram essa pesquisa, esse conteúdo, tudo bem? E a conclusão, pessoal? Bom, da mesma maneira que a introdução, ela tem como objetivo apresentar, despertando a curiosidade, a conclusão nada mais é do que um fechamento, né? O que nós vamos fazer agora aqui, falando das atividades do primeiro bimestre, é justamente fazer isso, uma síntese. A gente dá uma avaliada, a gente repensa, né, digamos assim, tudo aquilo que foi apresentado e fazemos um fechamento com, digamos assim, um parecer final. É como se você tivesse apresentado um tema na introdução, convidando as pessoas à leitura, e depois que apresentou todo o conteúdo de modo geral, você faz um fechamento. Por fim, esperamos que, e aí você dá o seu parecer, né? Concluir, entendi, deduzir, compreendi, é um fechamento. Você conclui um raciocínio sobre aquele universo pesquisado, que no nosso caso aqui em GSO, nós falamos sobre sistemas operacionais de dispositivos móveis, de computadores, de smart TVs, e como hoje é um assunto muito em voga, né, que está aí para todo mundo e é de uso coletivo e geral, então não acredito que tenha sido difícil, né? O que eu percebi, e aí fazendo uma síntese, né, e já entrando no nosso assunto também de hoje, é que às vezes a galera acaba não lendo o enunciado por total, né, na sua totalidade, e aí acaba não colocando, né, pula a introdução, não faz, ou não coloca a referência, tudo bem? Não coloca da onde tirou, porque eu estou colocando aqui apenas uma análise sobre isso, como disse, vocês verão isso com mais profundidade em algumas outras aulas. Mas todo o trabalho pode ser para nota ou não sendo para nota, gente. Se você não colocar uma introdução, uma conclusão, ele fica parcialmente incompleto, tá? Deixa eu voltar aí para vocês, para que a gente tenha um contato visual aqui.
Em relação à introdução aí, gente, alguém aqui da sala ficou com alguma dificuldade? Eu estou fazendo esse fechamento aqui apenas pelo fato de ter recebido algumas mensagens no chat pedindo para que tocasse nesse assunto, porque sentiram dificuldade para fazer. Alguém gostaria de perguntar algo referente à introdução ou à conclusão, a bibliografia, que é um assunto que eu não mencionei aí, mas lembrando, bibliografia é importantíssimo, pessoal. E repito, né? Para quem... E eu não estou fazendo críticas, tá? Pelo amor de Deus, porque eu também, assim como vocês hoje estão aluno, eu também já fui e pretendo voltar, porque a gente não para de estudar nunca. Então, às vezes, você acumula uma série de atividades, você tem prazo vencendo para todas, e na hora de fazer, acaba não parando para ler com atenção o enunciado. E aí acaba acontecendo essas coisas. Por exemplo, estava lá, né, que precisava ter a introdução, a conclusão e as referências, ou seja, da onde você retirou aquele assunto. Vamos lá. Se você coloca um conteúdo dentro de um texto, de uma dissertação, de uma narrativa, de um relatório, e diante deste universo tão amplo que é a internet, com a diversidade tão grande de conteúdos, se você não diz da onde veio aquelas informações, como é que fica o fundamento disso? Como é que eu posso saber se aquelas informações realmente são verdadeiras ou se elas estão vindo de uma fonte confiável? Então, né, como eu disse, não estou aqui chamando atenção, apenas orientando a necessidade e a importância de colocar realmente a referência, é informar de onde veio, né, para que quem ler aquilo ali sabe que você não tirou, digamos assim, do nada. Aquilo veio de uma fonte correta, que tem, vamos lá, você pega um material que, sei lá, veio aí da Centro Paula Souza, ou do MIT, da Universidade de Boston, adrenaline.com, tecmundo.com, você cita, para você simplesmente informar as pessoas que forem ler aquilo, que aquelas informações saíram destes locais. Qualquer pesquisa, dissertação, qualquer conteúdo armazenado e disponibilizado, apresentado, se você não diz da onde aquela informação vem, pode parar dúvidas. Então, é uma maneira de fundamentar, de colocar ali o quê? Fundamento, ou seja, uma espécie de DNA da informação, da onde ela vem, tudo bem? E, mais uma vez, deixo aqui fazer também uma meia-culpa, né? Como eu sempre sou adepto das metáforas, às vezes a galera pode me entender ao pé da letra. Quando eu disse no enunciado, quando eu me referi à introdução e à conclusão feita com suas próprias palavras, sugerindo que não copiassem e colassem, entre aspas, eu coloquei a introdução sendo feita por você. Eu não me lembro exatamente a expressão, mas eu me lembro da metáfora que eu usei. Que a introdução e a conclusão feita por vocês é interessante porque acaba tendo a assinatura de cada um. E o assinatura ali também foi uma metáfora, não era para assinar a introdução e a conclusão, porque o trabalho vai ter, obviamente, o autor, que foram vocês. E eu percebi, e aí, né, aí eu não estou, como disse, eu estou fazendo uma meia-culpa, para que eu diminua as metáforas, para que não confunda vocês. Porque eu disse assinatura entre aspas, né? Por exemplo, quando eu digo assinatura, vamos lá. Se você ouve, por exemplo, uma música do Rapa, cara, você pode estar a quilômetros de distância, você sabe que é do Marcelo Falcão. A voz do cara tem, entre aspas, assinatura. Quem ouve aqui Charlie Brown Jr., né? Saudoso Chorão, ouviu aquela voz, sabe que é do Chorão. Isso, entre aspas, é uma assinatura. É aquela coisa que você sabe que é daquela pessoa. Mas é uma metáfora, não era para assinar, né? E eu usei o mesmo enunciado tanto no trabalho de vocês, quanto também da turma do modular, eu percebi que foi geral. Então, a falha foi minha, porque se eu usei uma metáfora que todo mundo entendeu de forma literal, vou tomar mais cuidado com as metáforas para que não confunda vocês, tudo bem? Em relação a essa questão dos trabalhos que foram pedidos, introdução, conclusão e bibliografia, alguma dúvida? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Tranquilo? Tudo certo.
Tudo certo? Bom, pessoal, então, esse primeiro bloco a gente abriu para fazer esta conclusão do primeiro bimestre. Tá vendo? Isto é uma conclusão do primeiro bimestre e das atividades. O que nós vimos aqui? Basicamente, o processador Word, processador de texto. Pegamos uma segunda-feira para falar sobre trabalhos compartilhados ou cooperativos ou colaborativos, né, que usando aqui o Word Online e também o Google Docs. E pegamos também uma aula para falar sobre as configurações disso, né, tanto da plataforma Microsoft, o OneDrive. O professor Michael citou aqui o Dropbox, que é uma outra plataforma de armazenamento online, e eu citei, apresentei para vocês o Google Docs, que são similares, ou seja, são plataformas que permitem que vocês possam armazenar os trabalhos de vocês online. O Microsoft Office 365 na versão online e o Google Docs, vocês estando conectado à internet, em qualquer lugar vocês conseguem criar um documento e compartilhar com os colegas. Tanto é que nós dissemos aqui que a desculpa de que perdi pendrive, enfim, o colega não veio, não dá mais, né? Quando tiver algum trabalho, algo do tipo, com esse formato de trabalho em nuvem, né? Porque isso é uma modalidade de trabalho em nuvem, está online, não precisamos mais de dispositivos de armazenamento como essência, né? E, por fim, falamos de texto em tabelas, né? Aliás, de uso de tabelas, que foi o último assunto tratado. E hoje, no segundo bloco, agora daqui a praticamente 1 hora, nós vamos tratar sobre texto em colunas. Passando o caminhão aqui da obra aqui. E esse vai ser o assunto de hoje, texto em colunas. Entre os mais, digamos assim, os recursos mais utilizados do Word, o texto em colunas, ele está aí para vocês utilizarem, mas eu confesso que raramente uso isso. Mas, como faz parte desse contexto aqui, a gente apresenta isso para vocês a 1h30. Pessoal, não tendo nenhuma dúvida sobre essa questão inicial, a gente dá por encerrado esse primeiro bloco e às 13h30 retornamos aqui para aí sim adentrarmos de fato no assunto já de segundo bimestre, falando sobre texto em colunas, tudo bem? Podemos parar por aqui, então? Sim, professor. Perfeito. Então, pessoal, bom almoço para vocês. Às 13h30 estaremos de volta por aqui. Até mais. Parando aqui a gravação. Tchau, tchau. Até já. Valeu, prof. Tchau.